Então não podemos deixar de falar dos... Fala galerinha, está no ar mais um InteraBio. Porque bio é vida. Aqui quem fala é a Érica Porto da Biologia. E eu sou o Guilherme Aparecido da Biologia. E hoje vamos iniciar o nosso segundo InteraBio. E pensando bem, biologia é o estudo da vida. Mas e aí, o que será que é vida? Essa é uma pergunta extremamente difícil. Tão difícil que até hoje não existe uma definição exata do que é vida. E na aula de hoje, então, Introdução à Biologia, parte 2, a gente vai falar um pouco sobre o quê? Sobre as características gerais dos seres vivos. Exatamente. Então nós veremos hoje o que os seres vivos têm em comum para que sejam considerados seres vivos. Para que a gente consiga diferenciar, né, a matéria viva da não viva, praticamente. É isso aí. Então, a respeito das características gerais dos seres vivos, o que a gente pode dizer? A primeira seria a composição química dos seres vivos. Vamos assumir que 99% do corpo dos seres vivos é formado por chomps. Sim, isso mesmo, chomps, tá? Chomps, né, apesar da palavra, né, parece meio estranho, mas na verdade é um conjunto de átomos. Então nós temos aí o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Sim, esse chomps, né, então, é uma abreviação do símbolo dos elementos químicos que compõem, então, 99% do corpo dos seres vivos, né? A gente precisa analisar duas coisas ainda a respeito das substâncias que compõem esses seres vivos. E elas podem ser divididas em dois grupos. O grupo das substâncias inorgânicas e o grupo das substâncias orgânicas. O que vai diferenciar uma substância da outra? As substâncias orgânicas são substâncias que têm a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio. Sim, então para você considerar uma molécula orgânica, você tem que ter a presença desses três átomos principalmente. Carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? E aí você tem alguns exemplos, como o carboidrato, as proteínas, os lipídios, que estão todos presentes no nosso corpo. E aí fica fácil então entender o que são essas substâncias inorgânicas, certo? Ainda pegando ali o conjunto chomps, né? Vamos citar aqui a água, H2O. Nem compõe muito um ser vivo, né? A água viva mesmo, quantos por cento de água que ela vai ter? Cerca de 90%. Não é à toa que é água viva, né? E aí, por exemplo, mas a água é inorgânica, mas pô, ela não tem hidrogênio e oxigênio? Sim, só que faltou o que aí, gente, pra gente considerar ela como orgânica? Faltou o carbono, certo? Faltou esse átomozinho aí pra gente considerar a água como uma molécula orgânica, ok? E uma observação, a composição dos seres vivos, em torno de 1% são de sais minerais. Então nós temos como exemplo desses sais minerais o sódio, o potássio, o cloro, o flúor, o iodo e o ferro. Lembrando que esses sais são então de extrema importância para o funcionamento do organismo dos seres vivos, né? Então não é porque é apenas 1% que é composto de sais minerais que eles vão deixar de ser importantes, né? Como exemplo, o ferro, né? Se você não tem ferro no seu sangue, o que vai acontecer, Gui? Não vai ter o transporte de gases, não vai ter um transporte de gases eficiente, podemos dizer assim. E aí a pessoa fica fraca, sonolenta, né? Não tem rendimento, porque ela não vai produzir energia. Então, tá tudo ligado. O sódio e potássio mesmo são de extrema importância para os impulsos elétricos do nosso corpo, né? Essa então foi a nossa primeira característica. A segunda característica será a organização celular. A organização celular refere-se como a célula se organiza, tá? E a principal característica é o núcleo. Essa célula, ela pode ser então procarionte, ou seja, não tem o núcleo organizado. Pro vem de antigo, cário vem de núcleo. Então, né, como exemplo clássico, nós temos as bactérias, né? Elas são células que não possuem o núcleo organizado. Então, o material genético fica espalhado no citoplasma da célula. E
A outra forma que nós temos são os eucariontes, né? Os eucariontes, eles já possuem um núcleo organizado, né? Então, eles possuem ali o envoltório nuclear que vai separar o material genético do citoplasma. E também uma outra característica das células eucariontes é que elas apresentam organelas membranosas, ou seja, as organelas internas dessa célula eucarionte são todas revestidas por uma membrana. Então isso é uma outra característica de uma célula eucarionte. O que a gente pode citar também são exemplos de organismos que têm essas células, né? Esses tipos celulares. A gente pode falar que os procariontes são as bactérias, cianobactérias, que são bactérias com moléculas de clorofila, né? A gente vai falar mais pra frente disso. E a gente tem as arqueobactérias, que são bactérias o que, Érica? As arqueobactérias, elas são extremófilas, né? Elas vivem ali no vulcão, por exemplo, né? À beira de um vulcão em alta temperatura, né? Usam um enxofre para poder produzir energia. Então, elas são bem diferentes das bactérias e das cianobactérias. E algo que é extremamente importante saber é que elas não causam doença aos seres humanos. E como exemplos de eucariontes, a gente tem todo o restante de seres vivos, que aí a gente pode citar os protozoários, as algas, os fungos, os vegetais e os próprios animais. E a terceira das características gerais dos seres vivos, a gente vai colocar como sendo o metabolismo, certo? Então até agora a gente já falou da composição química dos seres vivos, a gente já falou que eles têm que ter uma organização celular para ser considerado um ser vivo, né? E agora eles vão ter que apresentar metabolismo. E o que seria esse metabolismo? O metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontece dentro de todas as células de um organismo. Só que para a gente continuar falando sobre metabolismo, a gente vai ter que definir uma coisa antes, certo? E esse conceito a gente vai pegar um pouco da galera que estuda a física. E o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco sobre entropia, certo? A entropia está ali diretamente relacionada com a segunda lei da termodinâmica, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aprofundados disso, né? Não cabe nem um pouco a nós fazermos isso. Eu vou tentar falar de maneira um pouco básica para a gente conseguir entender por que o metabolismo é importante. A gente pode definir entropia como sendo o grau de desordem de um sistema. Ou seja, o universo em si, a gente pode considerar ele um sistema, né? E aí ele faz o quê? Ele tende a desordenar as partículas, ele tende a espalhar as partículas, certo? Então essa é a entropia, é uma definição ali básica do que a gente pode considerar entropia. E aí, como exemplo, vamos fazer então um esqueminha aqui. Como exemplo, nós temos um frasco de perfume fechado. E aí você pega e abre ele. Quando você abre, as partículas tendem a se espalhar no ambiente. Logo, o cheiro desse perfume vai ter se difundido por todo o ambiente, né? Porque essas partículas, pela lei da entropia, né? Pelo grau da desordem do sistema, elas tendem a espalhar. Então elas tendem a se desorganizar. No caso, vamos pegar aqui e comparar. As partículas de perfume que estão no frasco fechado têm uma menor entropia do que as partículas que estão no frasco aberto. Ou seja, o que está no fechado tem um grau de desordem menor do que no que está aberto. E aí, para você voltar essas partículas para o local inicial, você teria que gastar energia. E com isso, você está indo contra a ordem natural do universo. E por que a gente falou isso, então? Porque, no caso do metabolismo, né, a gente tem que analisar duas situações. A primeira, a gente vai chamar de anabolismo. E o anabolismo é um tipo de metabolismo que a gente considera ele como sendo um metabolismo de síntese, um metabolismo de construção. E nesse metabolismo de síntese, nesse metabolismo de construção, o que acontece? Ocorre a absorção de energia. Podemos dizer então que essas reações que ocorrem no anabolismo, no metabolismo de construção, são reações endergônicas, são reações endotérmicas. Por quê? Porque absorvem energia. E como foi falado anteriormente, né, você está indo contra o sentido natural da entropia. Então você vai gastar uma energia, justamente
Para você, então, fazer o anabolismo, você gasta energia. Para você organizar essas partículas, você gasta energia. Então, a gente pode pegar como exemplo a síntese proteica, né? Na síntese proteica, você tem um conjunto de aminoácidos. Então, você pega lá o aminoácido 1, o 2, o aminoácido 3, até o aminoácido N. N por quê? Porque são muitos aminoácidos para se construir uma proteína. Então, juntando todos esses N aminoácidos, nós teremos, então, uma proteína mais N-1 moléculas de água. Não se preocupe quanto a esses números que a gente colocou aqui. Teremos uma aula só para explicar sobre síntese proteica. E como o Gui falou anteriormente, esse processo consome energia. Então, para você produzir proteínas, você vai gastar energia. E um fato curioso que a gente pode relacionar aqui é a utilização de anabolizantes. E esses anabolizantes, na verdade, são usados justamente para o quê? Para estimular a síntese proteica. E agora, o que a gente precisa saber, Érica? Precisamos saber da onde que vem essa energia. Da onde que ela vem? Para produzir energia, então, nós temos o processo de catabolismo, que é o contrário do anabolismo, né? Nós temos, então, o processo de degradação, ou seja, quebra de moléculas. Nesse processo ocorre o que, então? A liberação de energia, né? A gente pode chamar essas reações de reações exergônicas ou reações exotérmicas. Por quê? Porque estão liberando energia. E o exemplo que a gente vai ter agora de catabolismo é a fermentação. A fermentação, mais especificamente, alcoólica, que é uma fermentação realizada por micro-organismos. Como, por exemplo, as bactérias que já foram faladas hoje. Os fungos Saccharomyces cerevisiae, usado para a produção de etanol. Que justamente vai acontecer o quê? Eles vão pegar a glicose, que é uma molécula de açúcar, e vai gerar, num processo de fermentação, álcool, conhecido como etanol, CO2, que é o nosso gás carbônico, e energia. Então, esse processo que vocês estão vendo está tendo uma liberação de energia. Essa energia vai ser usada, então, lá no anabolismo. Então, a gente tem esses dois tipos de metabolismo. Para quê? Uma observação aqui. Para a gente manter a homeostase do nosso corpo. Homeostase é o sinônimo de equilíbrio. Então, quando a gente fala de homeostase, a gente está falando de equilíbrio. O nosso corpo mantém um certo equilíbrio, né? E o que seria esse equilíbrio? É você conseguir controlar a entropia. No caso, né, a gente fala que uma das propriedades da vida, né, é ir contra a entropia. E se um ser vivo morre, é porque a entropia venceu. Falando então em construção, falaremos sobre hereditariedade. Que é a quarta característica comum dos seres vivos, né? A hereditariedade é a capacidade do ser vivo de passar o seu material genético aos seus descendentes. E o que seriam, então, esses materiais genéticos? Como a gente falou de anabolismo, a gente pode entender que os seres vivos vão construir o seu material genético para ser passado adiante. E quais são eles? A gente tem o DNA, famoso, conhecido como ácido desoxirribonucleico. E o DNA é uma molécula de fita dupla, conhecida como dupla hélice. E ele possui bases nitrogenadas, né? Essas bases, então, são a adenina, que vai se ligar com a timina, e a guanina, que se liga com a citosina. E outro material genético que a gente analisa também é o RNA, conhecido como ácido ribonucleico. E esse RNA tem o que como característica, Érica? O RNA, ele é uma fita simples, né? E aí ele vai possuir, então, 4 bases nitrogenadas também, sendo que é a adenina, a uracila. Atente-se que a uracila não tem no DNA. Então, além de ser fita simples, ainda tem uma base nitrogenada diferente. Além dela, nós encontramos a guanina e a citosina. Consideramos o DNA como uma molécula capaz de guardar informação genética, justamente por ser uma molécula de fita dupla e ele ser mais estável. E o RNA, por ser fita simples, ele é muito mais fácil de ser degradado no ambiente. E agora, a quinta característica geral dos seres vivos é o quê? É como esses seres vivos passam adiante esse material genético.
É a forma que eles vão passar essas informações, né, essa molécula que armazena a informação adiante. E é por meio da reprodução. E no caso da reprodução, a gente tem o quê? A gente pode relacionar dois tipos. Quais são eles? Bom, nós teremos aqui a reprodução assexuada, que não altera o material genético em seus descendentes. E aí, como exemplo, nós temos a regeneração e o brotamento, né? O animal que faz esses dois tipos de reprodução são as esponjas, né? Que nós veremos aí em futuras aulas. E a outra forma de reprodução, nós temos a reprodução sexuada, que vai alterar, então, o material genético que for passado para os seus descendentes, né? E aí, um exemplo clássico que nós temos é a fecundação, que ocorre nos próprios seres humanos. Sim. O que a gente precisa comparar um pouco agora com esses dois tipos de reprodução é o seguinte. No caso da reprodução assexuada, você tem a vantagem de consumir uma baixa quantidade de energia. E consumindo uma baixa quantidade de energia, você vai ter a desvantagem de não gerar variabilidade genética. Ou seja, os indivíduos nascem praticamente iguais, praticamente um clone dos seus parentais, dos seus pais. Outra vantagem que a gente pode também citar ali é que na reprodução assexuada, não necessariamente você precisa de outro indivíduo, né, para se reproduzir, né? Às vezes você pode se reproduzir de uma forma muito rápida também. Um exemplo clássico são as bactérias, né? Elas conseguem se reproduzir muito rápido, então elas proliferam extremamente rápido, só que se você joga um antibiótico ali e tomar ele de forma correta, ele vai matar rápido também essas bactérias. Sim, porque elas não têm variabilidade genética. Se tiver, são muito poucos e não foi por causa da reprodução assexuada. Foi por causa de mutações espontâneas ali ao longo desse caminho, ao longo dessa reprodução. Então, no caso da reprodução sexuada, a gente vai ter o que agora? A gente vai ter a desvantagem de você ter um gasto de energia maior. Ou seja, muitas vezes envolve a produção de gametas. A vantagem agora vai ser que vai gerar muita variabilidade genética. Você vai ter uma alta variabilidade genética, na maioria das vezes, e isso faz com que o quê? Os descendentes tenham essa modificação, os descendentes possam sobreviver a possíveis variações ambientais, né? Então a gente tem aí essas vantagens e desvantagens quando a gente compara reprodução. Lembrando então que essa reprodução vai ser justamente o quê? Passar adiante o material genético. E aí, em compensação, apesar de ter a variabilidade, ela já é uma reprodução lenta, né? Quando comparada à assexuada. Falando então em hereditariedade e reprodução, temos então que pensar sobre a evolução, que é a nossa sexta característica. A evolução é a capacidade de originar proles com alguma diferença de si mesma. Ou seja, gerar descendentes com alguma modificação. E por que é importante você gerar descendentes com alguma modificação? É importante porque ele precisa sobreviver a pressões seletivas do ambiente. A gente vai ver melhor a evolução mais pra frente. Agora a gente só está passando um conceito geral e simplificado, ok? É importante citarmos todas essas características para que vocês percebam, quando formos estudar elas de forma mais profunda, entender cada uma delas e por que elas são importantes. Uma das maneiras também para sobreviver às pressões seletivas, a gente vai falar então da sétima característica, que vai ser o crescimento, o desenvolvimento. E o que seriam essas características? Podemos definir como sendo o quê? O aumento da quantidade de células, o aumento do volume celular e também podemos dizer que o aumento da complexidade da célula, né? Então, crescer, desenvolver não necessariamente vai ser só aumentar de tamanho, só aumentar de volume. Fazendo então um gancho, é importante ter em mente que aumento de quantidade de células nós teremos para seres multicelulares, ou você pode encontrar também como pluricelulares. E volume será tanto para esses quanto para os unicelulares, né? Em questão de aumento de complexidade também vai se referir aos dois grupos, né? Mas em questão de aumento de quantidade de célula, apenas para multicelulares. E aí vamos pensar também, né? Por exemplo, uma bactéria, né? Ela é unicelular, que nem a gente já falou, ela é procarionte, unicelular, e o que acontece? Ela vai aumentando a sua complexidade celular, ela vai aumentando o seu volume em algum momento. Se ela vai precisar se dividir por reprodução assexuada,
né? Ela faz o quê? Primeiro ela aumenta o seu volume celular para depois ela dividir. Senão ela ia fazer o quê? Ela ia diminuir cada vez mais a cada divisão, né? Então por isso que ela também tem esse aumento do volume celular e as nossas células, as células do nosso corpo fazem isso. Elas aumentam de volume para depois dividir. E aí nós temos então a nossa oitava característica, que é a resposta ao estímulo, que ela pode ser encontrada aí nos livros como irritabilidade. E o que seria isso? Reagir de alguma forma a alguns fatores. E a gente tem que pensar também que essa resposta ao estímulo vai gerar algum movimento. E todo ser vivo apresenta movimento. Só que a gente tem que ter em mente que movimento é diferente de locomoção. E quando eu quero dizer movimento, eu vou estar falando de qualquer parte, qualquer estrutura, qualquer região celular que vai apresentar esse movimento. Olha o exemplo aí, vamos pegar as plantas. Quando você tem ali a planta e essa planta tem um estímulo luminoso, tem o estímulo da luz, o que vai acontecer? Ela começa a inclinar em direção à luz, ela começa a inclinar em direção a esse estímulo. Esse fenômeno, a gente chama ele de fototropismo. Inclusive, como ela vai em direção à luz, a gente até chama de fototropismo positivo. Outro exemplo que nós temos são os mamíferos, né? Os mamíferos, quando expostos a baixa temperatura, ocorre o tremor dos músculos, que é importante para o quê? Para gerar calor. E um outro exemplo, um último exemplo aqui que podemos citar também, são as bactérias. As bactérias, quando recebem alguns sinais químicos, elas começam, dependendo do sinal, a se locomover. Começa esse processo de locomoção. Lembrando então que locomoção é um tipo de movimento, mas nem todo movimento vai ser a locomoção. No interior das células vegetais, a gente tem os cloroplastos. Eles fazem um movimento chamado de ciclose celular, e nem por isso a planta está se locomovendo. E não podemos deixar de falar dos vírus, né? Os vírus são uma verdadeira incógnita. Não conseguimos definir se eles são não vivos, que é diferente de morto, ou se eles são vivos. E aí, quais características a gente pode usar, ou na verdade deixar de usar, para colocar ele nesse grupo dos não vivos? Para a gente não encaixar os vírus em nenhum grupo, nenhum reino dos seres vivos, né? A gente usa então o fato deles serem organismos acelulares. O que significa isso? Acelulares significa sem célula. Significa que eles não têm uma célula. E como a gente viu, né, as células são unidades básicas da vida. Todo indivíduo precisa apresentar uma organização celular. E os vírus não apresentam isso. Uma outra coisa, os vírus não têm metabolismo. Então eles não têm um metabolismo próprio. Isso faz com que o quê? Aquela característica que a gente falou, anabolismo e catabolismo, ele não apresenta sozinho. Ele sempre vai apresentar quando ele vai estar fazendo o quê? Quando ele vai estar infectando uma célula, quando ele vai estar introduzindo o seu material genético dentro de uma célula. É por isso que também a gente classifica os vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. Em contrapartida, o vírus ele vai ter hereditariedade, né? Então ele tem material genético, que é o DNA ou o RNA, que nós já vimos, né? Lembrando que ele terá sempre ou o DNA ou o RNA, nunca os dois juntos. E além disso, ele terá também a reprodução. Ele depende de uma célula para se reproduzir, por isso ele é um parasita, só que através desse processo de reprodução, ele consegue ter um processo de evolução, porque ele deixa descendentes modificados, né? E isso é um problema, né, para a nossa sociedade, porque, por exemplo, o vírus do HIV, causador da AIDS, ele tem uma modificação muito grande, uma mutação muito rápida. Então já teve estudos que mostrou pessoas soropositivas que tinham mais de 20 cepas diferentes em uma única amostra sanguínea. O vírus da gripe também, né? Qualquer vacina que você toma, nunca você vai ficar totalmente imune aos vírus da gripe. Por quê? Esses vírus estão deixando descendentes modificados. Então toda vacina que você toma não é o suficiente para imunizar você totalmente de todos os vírus causadores de gripe.
E esse foi o nosso InteraBio de hoje, características gerais dos seres vivos. E para você que curtiu esse vídeo, dá um gostei aí no nosso vídeo, compartilhe ele com os seus amigos para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo e inscreva-se no canal. Nós precisamos aumentar nossos inscritos, isso nos ajuda bastante. Coloca o sininho ali também, para você estar sempre recebendo notificações quando lançarmos novos vídeos, né? Estamos aqui então com o InteraBio todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde, e às segundas-feiras estamos com o nosso Inteiramente, o nosso bate-papo interdisciplinar. É isso aí então, galera. Muito obrigada e até a próxima sexta-feira ou até segunda com o Gui no Inteiramente. Valeu, galera. Até mais.